boa noite para quem está chegando. Boa noite, irmãos. Boa noite para todos. Quem for chegando aí, pode dar um alô. Já deram um alô? Mas, de novo, não estou vendo. É uma novela, né, irmãos? Não consigo ver o comentário dos irmãos, mas se você for chegando aí, pode deixar o seu comentário. Você também pode nos dizer como é que está aí o áudio e a imagem, por favor. Se os irmãos puderem nos ajudar, nos avisar. Amém, irmãos? Boa noite para quem está aí. Já já nós vamos começar, tá? Só esperar alguns outros irmãos entrarem para a gente dar início. Nas quartas-feiras, como de costume, nós não temos tocado louvores, né? Então a gente vai fazer uma oração e já vamos entrar diretamente na mensagem, ok? Só esperar algumas outras pessoas entrarem. Boa noite para quem está chegando. Se você puder também compartilhar no seu perfil, seria muito bom. Quanto mais pessoas forem alcançadas, melhor, tá? Então você pode compartilhar essa live. Eu acho que tem um botão aí que permite o compartilhamento. E fazendo isso a gente vai alcançando mais pessoas para a glória do Senhor. Quem é que está chegando aí? Eu só consigo ver algumas bolinhas aqui, que é a minha esposa, minha mãe, o Gilson, a irmã Paula. Deus abençoe vocês que estão conosco. Quem mais está por aí, irmão? A Teca, o Guirenberg. Teca, Deus abençoe. Débora, você, sua família, o Alex, o Guirenberg também. Deus abençoe você, meu irmão. Mais pessoas? Gilson. O Gilson, já falei. Deus abençoe todos vocês. Quero convidar vocês para nós orarmos neste momento. Vamos orar ao Senhor, irmãos. A imagem tá boa aí, o áudio tá bom? Tá? Então tá bom, vamos orar ao Senhor neste momento. Pai, nós te agradecemos por essa noite, te damos graça, te damos glória. Senhor, te damos todo o nosso ser completamente. Senhor Jesus, tu conheces a intimidade de cada um, tu conheces o interior de cada um, sabe das necessidades de cada um. Conhece-nos, Pai, como ninguém, assim como o salmista diz. O Senhor nos viu ainda no ventre das nossas mães. O Senhor nos viu quando ainda éramos informes. E esse conhecimento é maravilhoso demais para nós. Saber que o Senhor nos conhece, e conhece passado, presente e futuro, tudo ao mesmo tempo. Saber que o Senhor nos chamou, mesmo antes da fundação do mundo, nos escolheu e fez de nós alvos do seu amor, alvos da sua misericórdia. Obrigado, Pai, por cada irmão que está participando agora. Obrigado por aqueles que irão chegar, que estão chegando, que o Senhor possa abençoá-los da mesma forma, Pai, possa permitir que venhamos passar momentos maravilhosos em sua presença. Pai, muita gente se pergunta e tem dificuldade de entender qual a razão da nossa paz, qual a razão da nossa esperança. E essa resposta, Senhor, é simples para nós. Nossa esperança é Cristo. Nossa paz é Cristo. Nós, Senhor, estamos em Ti. E estando em Ti, Pai, não importa o que acontece ao redor de nós.
É claro, Pai, que nos preocupamos com os outros. É claro, Senhor, que amamos os outros, que oramos uns pelos outros, que fazemos de tudo para ajudar uns aos outros. Mas, Senhor, acima de tudo isso, acima de tudo aquilo que acontece, nós temos a paz que o mundo não pode ter, que o mundo não pode receber. Temos a paz que excede todo entendimento, a paz que está acima de qualquer entendimento, acima de qualquer argumento, Senhor. Que nós possamos bendizer o Teu nome, que o Senhor possa encher o nosso coração de paz, de alegria, de refrigério, e que o Senhor possa nos trazer hoje, Senhor, uma palavra que venha nos direcionar, venha nos exortar, consolar e edificar o nosso coração. Abençoa cada irmão, cada irmã, cada família. Abençoa aqueles que estão enfermos, que o Senhor possa curá-los, possa restaurá-los. Abençoa, Pai, aqueles que precisam de uma palavra, Senhor, que se sentem parados, Pai, em um lugar, se sentem imobilizados, que o Senhor possa trazer vida para essa pessoa, possa renová-la espiritualmente. Que o Teu Espírito, Senhor, possa soprar sobre cada um de nós nessa noite. E que possamos, Senhor, sairmos dessa live, Senhor, um pouco mais leves. Que possamos sair dessa live, Senhor, um pouco mais cheios do Teu Espírito. Que o Senhor venha trazer verdades ao nosso coração e venha tatuar essas verdades em nosso coração. Para que possamos, Senhor, sempre estarmos olhando para Ti. Não para nós mesmos, não para as circunstâncias que nos rodeiam, mas para aquele que está no controle de todas as coisas, o Senhor. Colocamos sobre Ti, Pai, toda a nossa confiança. Depositamos em Ti todas as nossas ansiedades, porque sabemos que o Senhor tem cuidado de nós. Fica conosco, Pai, o que nós pedimos e agradecemos, em nome de Jesus. Amém. 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 Amém, meus irmãos. Graças a Deus. Chegou mais alguém aí, amor? Bom, pela fotinha aqui, tô vendo que a Rita chegou. Deus abençoe você, Rita. Luiz também, Deus abençoe, meu irmão, tamo junto. Quero convidar você para abrir a sua Bíblia em João, capítulo 14. João, capítulo 14. Nas quartas-feiras nós temos feito um estudo, uma série de sermões com o tema Forasteiros, né? E hoje nós chegamos ao último dia dessa série Forasteiros. Uma série de 7 sermões sobre os temas mais importantes da vida cristã. Nós demos esse tema pensando em nossa jornada cristã, como peregrinos que estão vivendo em um lugar que não é o seu lugar, como estrangeiros, forasteiros que estão de passagem apenas em um lugar. Então o forasteiro é justamente alguém que está aqui, mas não é daqui. Ele é um estrangeiro. Assim como no livro do John Bunyan, O Peregrino, né, considerado o livro mais lido no mundo, além da Bíblia, fora a Bíblia, assim como nesse livro, o peregrino ele está rumando a cidade celestial. Ele está andando rumo à cidade celestial. No caminho ele se depara com... Deu um problema na internet aqui, irmãos, mas voltou. Voltou aí, né? Então, como eu estava dizendo aqui, no livro do Peregrino, no filme Peregrino, ele está rumando à cidade celestial, ele está andando, prosseguindo para o seu alvo, que é a cidade celestial. E da mesma forma nós estamos também, né? Mas o peregrino ele encontra diversos desafios, diversas dificuldades e provações no caminho, mas ele continua sabendo que o seu destino e alvo é estar em Cristo, estar com Cristo, num lugar infinitamente mais excelente e maravilhoso, que muito mais excelente e maravilhoso no qual esse aqui que nós estamos vivendo. Assim também nós estamos caminhando como forasteiros neste mundo, rumo à cidade celestial, e mesmo assim nós encontramos muitas dificuldades, muitas provações pelo caminho,
mas nós, como forasteiros e peregrinos, temos a esperança de que o que nos aguarda é muito mais excelente do que o que nós estamos vivendo aqui. Nós já falamos nessa série sobre eternidade, falamos sobre oração, falamos sobre justificação, falamos sobre pecado, cruz, trindade, e hoje nós vamos falar sobre um assunto muito importante também da fé cristã, que é o Espírito Santo. Nós vamos falar sobre o forasteiro e a vida no Espírito Santo. Por que esse assunto é importante? Porque infelizmente, meus irmãos, minhas irmãs, muita gente tem um entendimento errado sobre a ação do Espírito Santo e se faz necessário nós falarmos sobre isso. Ao meu ver, o assunto do Espírito Santo, a doutrina do Espírito Santo, a pneumatologia, esse assunto deveria ser um dos mais falados. E muitas vezes, em tempos de polarização, como nós vivemos, não apenas na área política, mas isso chegando na área teológica também, nós vemos pessoas muitas vezes perdendo tempo com coisas que são secundárias, com coisas que não são prioridade. Então, quem é o Espírito Santo? Qual é a obra do Espírito Santo? Como viver uma vida no Espírito? Então, são essas algumas perguntas que nós vamos tentar responder à medida que nós avançamos nesse estudo. Quero te convidar para irmos ao texto. João 14, nós vamos ler do versículo 15 ao versículo 17. João 14, versículo 15 ao 17, está escrito assim: Se vocês me amam, guardarão os meus mandamentos, e eu pedirei ao Pai, e ele lhes dará outro Consolador, a fim de que esteja com vocês para sempre. É o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê, nem o conhece. Vocês o conhecem, porque ele habita com vocês e estará em vocês. Então o Espírito Santo, olha o que Jesus está falando aqui, ele não apenas habita com vocês, mas ele estará em vocês. Então eu gosto muito dessa palavra em Cristo, em Deus, no Espírito Santo. Então é algo que nós precisamos entender. Agora eu quero te convidar para ler mais 2 versículos do mesmo capítulo. Versículo 25 e versículo 26 do capítulo 14 de João. Se os irmãos ouvirem aí o cachorro de fundo, não tem problema, tá? Isso é obra do cão. É o cachorro latindo. Versículo 25 e 26 do capítulo 14 de João está escrito assim: Tenho dito isso, Jesus ainda dizendo, tenho dito isso enquanto ainda estou com vocês. Mas o Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, esse ensinará a vocês todas as coisas e fará com que se lembrem de tudo que eu lhes disse. Olha que maravilhoso esse texto. Antes de entrarmos um pouco mais a fundo em alguns textos como esse que nós lemos, é necessário nós falarmos algo aqui. É necessário nós trazermos à tona uma verdade, um fato. Em primeiro lugar, quem é o Espírito Santo? Muitas vezes nós fazemos essa pergunta, mas a resposta pode vir de uma forma superficial. Quem é o Espírito Santo? E a primeira coisa que eu quero dizer aqui nesse estudo é: o Espírito Santo é Deus. Ok? Isso precisa ficar claro na nossa mente e no nosso coração. O Espírito Santo é Deus. Na última quarta nós falamos sobre a Trindade. Eu dei uma pincelada sobre isso. Mas o Espírito Santo, isso precisa ficar claro em nós, ele compartilha do mesmo poder, das mesmas características e dos mesmos atributos que o Pai e o Filho. Por quê? Porque as três pessoas da Trindade são um Deus. E o Espírito Santo, ele é Deus igualmente. Nós costumamos chamá-lo de terceira pessoa da Trindade. E eu entendo porque é comum nós falarmos isso, mas teologicamente falando, não seria a forma mais correta de nos dirigir ao Espírito Santo. Claro que pode ser apenas um modo de falar, e eu entendo isso. A maioria pelo menos, que fala terceira da pessoa da Trindade, é claro que na mente dele ele não está rebaixando o Espírito Santo. Mas a questão central
de nós evitarmos falar isso é o entendimento que a Trindade funciona como algum tipo de hierarquia empresarial. Nós não podemos olhar para a Trindade ou para o Espírito Santo, né, e tratá-lo de uma forma que ele está totalmente aquém dos outros dois, que ele está em um lugar onde os dois não estão, né, que ele faz as coisas independentemente do pai e do filho. Isso não é verdade. Não existe essa hierarquia empresarial como nós vemos no mundo dos negócios e até mesmo nas igrejas, ok? Ele é totalmente Deus, assim como o pai e o filho. Então, nesse texto que nós lemos, nós vemos aqui dois fatos importantes sobre o Espírito Santo. O primeiro ele é o outro consolador. Jesus diz que enviaria, ele subiria ao Pai, mas ele enviaria o outro consolador. E isso daqui é maravilhoso. Nós estamos falando a respeito do forasteiro e o Espírito Santo. É necessário nós conhecermos o Espírito Santo. É necessário nós gastarmos tempo. E quando eu falo gastar tempo, quer dizer que nós vamos ganhar, né? Nós não vamos nem gastar. E se necessário, nós gastamos também, né? Eu gosto de uma oração que um homem de Deus fez há muito tempo atrás. Ele diz: eu gostaria de gastar a minha vida para Deus e eu gostaria que Ele gastasse também a minha vida. A minha vida pertence ao Senhor. Então o primeiro fato sobre o Espírito Santo nesse texto, ele é o outro consolador. Isso pode não parecer tão importante para nós, mas pense no contexto em que Jesus disse essas palavras. Ele é o outro consolador. Ele sabia das dificuldades que os discípulos ali teriam de cumprir em sua missão. Afinal de contas, essas daqui são algumas das últimas palavras de Jesus aos discípulos ali no Evangelho de João. Ok? Então, Jesus está trabalhando na vida dos discípulos com coragem, dizendo que ele vai subir ao Pai, mas ele não vai deixar eles órfãos, como nós lemos. Ele não deixaria os seus discípulos órfãos, ele não deixaria aqueles que o seguem e que o seguiram órfãos. Ele enviaria um outro consolador. E ele fala isso apontando para o Espírito Santo. A palavra no grego aqui é parácletos, né, que significa literalmente aquele chamado para ajudar. É isso que significa o Espírito Santo, a palavra consolador no grego, aquele chamado para ajudar. Um significado equivalente aqui seria um advogado de defesa. Essa palavra no grego é trazida também nesse mesmo teor, né, trazendo um significado de uma ajuda, não apenas aquela ajuda quando eu estou precisando de alegria e ele me dá, quando eu quero falar e ele me ouve, não, mas é uma ajuda muito mais nesse sentido jurídico, uma ajuda diante de Deus Pai. Ele nos ajuda, Ele está aqui para nos consolar, mas não apenas nos consolar, Ele é também o nosso advogado. É por isso que Jesus o chama de o outro consolador, que seria aqui traduzindo o outro advogado, o Espírito Santo. Jesus chama ele de o outro consolador porque de fato o primeiro era ele. Jesus fazia esse trabalho de nos consolar, de nos ajudar, de ajudar os discípulos ali, né, diante do Pai, como um advogado de defesa. E ele subiu para fazer esse trabalho diante do Pai. E aqui embaixo nós temos o Espírito Santo fazendo o mesmo trabalho. Ele continuaria seu trabalho de nos conduzir à verdade. Então esse Consolador é também o nosso advogado. E aqui nós temos um segundo fato importante do Espírito Santo. Ele é o Espírito da verdade. Olha o que Jesus diz. Ele é o Espírito da verdade. Nós não podemos ler essa identificação do Paráclito sem considerarmos a declaração de Jesus quando ele diz: eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou a vida. Jesus se diz ser a verdade. Jesus diz ser a verdade em pessoa. Ele diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Verdade para cada um de nós não é um conceito de ideias corretas e morais.
Verdade, para nós cristãos, é uma pessoa. Jesus é a verdade. Então, se Jesus é a verdade, o Espírito Santo é o Espírito de Cristo, é o Espírito da verdade, é o Espírito de Deus. Há um fato aqui que nós não podemos esquecer. A Escritura diz que ele, o Espírito, nos fará lembrar as palavras de Jesus. O que isso significa? O Espírito Santo, ele nos fará lembrar das palavras de Jesus. Jesus estava falando ali com seus discípulos. Nós não podemos esquecer esse fato. Ele está falando, olha, eu vou subir ao Pai. Vocês não vão ficar sozinhos. E sempre que vocês precisarem, sempre que vocês esquecerem, o Espírito Santo estará com vocês. O outro Consolador, o outro advogado estará com vocês da mesma forma. E a obra dele é lembrá-los das palavras que eu disse, das palavras que eu falei para vocês. Então, isso daqui é uma obra do Espírito Santo. Qual é a obra do Espírito Santo? É sempre apontar para o Filho. É sempre apontar para Cristo Jesus. Então isso daqui responderia até uma pergunta que pode ser muito recorrente nos dias de hoje. Pastor, como eu posso saber se tal obra é uma obra do Espírito Santo? Como que eu posso saber se algo que está sendo feito na igreja é uma obra do Espírito Santo? Você pode saber isso, você pode discernir esse fato baseado nesse texto. Se essa obra que estão falando que é a obra do Espírito Santo, ela não aponta para Cristo, ela não glorifica a Cristo, ela glorifica homens, ela glorifica tradições apenas, ela glorifica pessoas, então ela não é uma obra do Espírito Santo, porque a obra primária do Espírito Santo é apontar para o Filho, é apontar para Cristo Jesus. Essa é a obra dele. Então, a obra do Espírito é apontar para Cristo. Ele nos fará ouvir a Cristo, pregar a Cristo, obedecer a Cristo. É isso que ele faz sendo o nosso advogado e o nosso consolador. Ele quer que nós continuemos obedecendo o mesmo Cristo que esteve aqui com os discípulos, que andou com eles, que sofreu na cruz do Calvário, mas ressuscitou ao terceiro dia e está assentado à direita do Pai. Ele quer que nós continuemos avançando em santidade, avançando em obediência, avançando em cumprimento do nosso chamado. Então essa é a obra do Espírito Santo, nos conduzir à verdade. E a verdade, como nós estamos falando aqui, é o próprio Jesus. Então, se ele é o Espírito da verdade, ele é o Espírito de Cristo Jesus, nosso advogado. Então Jesus Cristo, ele disse isso para os discípulos, e é por isso que ele diz que ele não deixaria eles órfãos. Jesus não nos deixaria órfãos. Isso se aplica a nós também, uma vez que nós somos co-herdeiros com Cristo, como Paulo diz. Nós somos co-herdeiro em Cristo. Nós herdamos todas as coisas. Jesus, o nosso advogado, não nos deixou sozinhos porque sabia, assim como seus discípulos, que nós não poderíamos viver a vida cristã sem a ajuda direta do Espírito Santo, sem a ajuda direta do poder do Espírito Santo atuando em nós. Assim ele enviou o outro Consolador, o outro advogado, para continuar o seu trabalho e nos conduzir na verdade. E a verdade é Cristo Jesus. Talvez, meus irmãos, você possa perguntar neste momento, o que esses dois fatos podem significar na prática, em nossa vida cristã. Ok, o Espírito Santo é o outro Consolador, é o outro advogado. O Espírito Santo também é o Espírito da verdade. O que isso pode significar? O que isso implica na minha vida prática diária? Eu diria e responderia logo, dizendo que isso muda tudo. Esses fatos mudam tudo. Isso transforma a nossa vida cristã. Se o Espírito Santo ele é o nosso Consolador, aquele que ajuda, o nosso advogado aqui, nós temos sempre nele o socorro que necessitamos
na hora das maiores das nossas dificuldades. Nós temos a presença de Deus no Espírito Santo em nós. Isso é maravilhoso, né? Deus nos ama tanto que Ele não nos deixou sozinhos. Quando Ele foi assunto ao céu, Ele quis deixar claro, Ele quis deixar esse fato muito claro para os discípulos, que eles não estariam sozinhos, que o próprio Deus estaria com eles por meio do seu Espírito, por meio do Espírito Santo, que também é Deus, que compartilha do mesmo poder e atributos. Meus irmãos, é impossível nós vivermos uma vida no Espírito Santo, é impossível nós vivermos uma vida diante de Deus, uma vida correta diante de Deus, e ignorarmos a necessidade que nós temos do poder do Espírito Santo. É impossível vivermos a vida cristã sem o Espírito Santo. É impossível. E o melhor, quando nós falamos de advogado aqui, que ele é também o nosso advogado, eu sei que a ideia clara na mente de algumas pessoas, quando fala de advogado, é de alguém que cobra para te ajudar diante de um juiz e está acostumado a não se envolver pessoalmente com nenhum dos seus clientes. Essa é a imagem de um advogado que nós temos, tanto nos filmes como na própria realidade. O advogado ele não pode se envolver pessoalmente muito com o seu cliente, porque senão o seu caso ali estaria ameaçado, ok? Mas quando nós falamos do Espírito Santo, isso daqui, meus irmãos, minhas irmãs, não é um problema. Aliás, não tem nenhum problema. No Espírito Santo isso não existe. Ele está sempre conosco. Está mais do que envolvido. Ele está, assim como Jesus disse, em nós. E em nós, essa palavra em significa dentro. O Espírito Santo está dentro de nós, está dentro de você. Ele faz morada em você. É por isso que a Bíblia diz que nós podemos entristecê-lo. Por quê? Porque ele é uma pessoa, ele não é uma força ativa, como dizem algumas religiões. Ele não é uma luz, ele é uma pessoa. Ele é Deus dentro do barro. Ele é Deus, Espírito Santo, dentro de pessoas que não merecem. Mas ainda assim, Ele está conosco e Ele nos ajuda como consolador, Ele nos ajuda como advogado e Ele não cobra pelos seus honorários. É pela graça. De graça nós recebemos e de graça nós damos. Nós não podemos fazer nada para que pague o que Deus fez por nós, enviando o seu Filho para morrer na cruz, ressuscitando ao terceiro dia, sendo assunto ao céu e enviando o outro Consolador, o Paráclito, o Espírito da verdade, para nos ajudar, para estar conosco. Então isso daqui é incrível, meus irmãos. Paulo diz que o Espírito Santo ele intercede por nós. Ele está sempre conosco, está mais do que envolvido. Ele não cobra nenhum centavo por isso. Na palavra de Deus diz que o Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Ele intercede, e a palavra interceder, ela aponta também para essa ação de um advogado. É o que um advogado de defesa ele faz diante do juiz em favor do seu cliente, em favor do réu. Ele intercede por ele diante do juiz. Isso muda tudo. Isso muda tudo. Você já parou para pensar que você tem um advogado de defesa que é o próprio Deus? E ele intercede diante do juiz. Quando nós estamos diante de Deus, quando nós passarmos pelo julgamento, tudo isso mudará. Por quê? Porque quem estará diante de nós não é apenas um juiz que pode nos lançar no inferno, mas é o mesmo Deus que nos escolheu e que, mediante a obra de Cristo na cruz do Calvário, nós somos salvos pela graça. Então nós não teremos apenas um juiz olhando para nós, nós teremos o nosso irmão mais velho. Nós estaremos em família e isso muda tudo. O Espírito Santo intercede por você com gemidos inexprimíveis.
Quando você não sabe o que orar, quando nós não sabemos como orar, Ele ora por nós, Ele intercede por nós. Você já parou para pensar nisso, meu irmão? Muita gente fala, eu não sei orar, mas você já parou para pensar que quando você não sabe orar, muitas vezes você está, sabe, apenas derramando lágrimas na presença de Deus, você está balbuciando palavras incompreensíveis como Ana, né? Estava ali chorando diante de Deus, até que o próprio sacerdote Eli achou que ela estava bêbada, porque ela só pronunciava palavras sem sentido. O Espírito Santo de Deus, neste momento, pode estar te ajudando. Aliás, pode não, Ele está, porque Ele é a nossa ajuda direta. Ele intercede por nós. Quando nós não sabemos o que orar, Ele ora por nós. Ele leva a nossa oração diante do Pai. Isso é maravilhoso. Maravilhoso. Alguém lembra daquela música antiga? Espírito Santo, ore por mim. Leve para Deus tudo aquilo que eu preciso. Amém. Espírito Santo, ora por mim, leve para Deus tudo aquilo que, sabe, eu preciso. É engraçado como nós não conhecemos essa coisa, muitas vezes nós não entendemos como é fazer parte de uma família e nós temos alguém que nos ajuda diretamente, principalmente na nossa vida como forasteiros. Tenho certeza que você já viu um bebê balbuciar palavras e você estava ali olhando para ele e falando, ele está batizado, ele está renovado, esse bebê, eu não estou entendendo nada o que ele está falando. E aí chega a mãe diante dele e fala, tá, você quer comer, né? E acabou o bebê, como se dissesse, era isso. Só que esse estúpido não estava... não estava observando. Da mesma forma, meus irmãos, muitas vezes as pessoas olham para nós e não entendem, mas nós temos o Espírito Santo de Deus, que Ele intercede por nós. Ele pega as nossas palavras e Ele leva para Deus da forma que nós não compreendemos, de uma forma que só o Pai compreende. E quando a Bíblia diz que o Espírito Santo intercede por nós, Ele ora por nós, né? O Pai e o Filho que conhece a mente do Espírito, que conhece o Espírito, que fazem parte dessa trindade maravilhosa, Ele ouve o nosso clamor. Ele responde o nosso clamor. Por quê? Porque Ele conhece o Espírito que intercede em nosso favor. Então o Espírito Santo tem uma obra maravilhosa, direta na nossa vida. Nós não podemos ignorar a obra do Espírito Santo como se fosse menos importante. Nós não podemos apenas colocar a doutrina como se fosse a coisa, né, bombástica, e ao mesmo tempo que nós ignoramos e menosprezamos a obra do Espírito. Nós temos que ter equilíbrio. Nós precisamos de boa doutrina, mas precisamos do Espírito Santo agindo em nós, atuando em nós, trabalhando em nós. Então o Pai e o Filho conhecem a mente do Espírito e nos responde, e nos julga também, não com base nas nossas obras, mas com base na obra de Cristo por nós na cruz. E essa aqui é a questão. Eu quero ler outro texto sobre a vida no Espírito, para que nós venhamos entender na prática como isso acontece. E a gente caminha para o final. Abra sua Bíblia em Romanos capítulo 8. Romanos 8. Romanos capítulo 8, do versículo 5 ao 11. Quero ler esse texto para nós meditarmos um pouco como isso se aplica diretamente nas nossas vidas. Porque nós somos os seres humanos, nós somos humanos. Todo dia, quando nós abrimos a porta e saímos, nós estamos fadados, sujeitos a todos os tipos de tentações.
Nós passamos por dificuldades, nós passamos por provações, nós somos desafiados de todas as partes, nós somos bombardeados de todas as partes. Então, como que nós podemos agir? Como que nós podemos viver uma vida no Espírito Santo? No Espírito Santo. Então, esse texto aqui fala um pouco sobre isso. Romanos 8, do 5 ao 11 está escrito: os que vivem segundo a carne se inclinam para as coisas da carne, mas os que vivem segundo o Espírito se inclinam para as coisas do Espírito. Pois a inclinação da carne é morte, mas a do Espírito é vida e paz. Porque a inclinação da carne é inimizade contra Deus, pois não está sujeito à lei de Deus, nem mesmo pode estar. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Vocês, porém, não estão na carne. Vocês aqui é os discípulos, vocês aqui é os seguidores de Cristo Jesus, os crentes. Ele diz: vocês, porém, não estão na carne, mas no Espírito, se de fato o Espírito de Deus habita em vocês. E se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Se, porém, Cristo está em vocês, o corpo, isso daqui, matéria, o corpo, na verdade, está morto por causa do pecado, mas o Espírito é vida por causa da justiça. Se em vocês habita o Espírito daquele que ressuscitou Jesus dentre os mortos, esse mesmo que ressuscitou Cristo dentre os mortos, vivificará também o corpo mortal de vocês, por meio do seu Espírito que habita em vocês. Vem cá, que habita em vocês. O Espírito Santo habita em nós. Então aqui, esse texto fala resumidamente da luta entre a carne e o Espírito. Como nós podemos manter uma vida no Espírito se nós insistimos em obedecer a nossa carne? É impossível. Por isso nós precisamos entender primeiro o que foi falado antes sobre o Espírito Santo, para que o forasteiro ele tenha a dependência correta do Espírito diante das provações e diante das possíveis tentações. Basicamente, meu irmão, minha irmã, o que Paulo está dizendo aqui é que nós podemos vencer a nós mesmos, ou seja, a carne, somente se estivermos inclinados para as coisas do Espírito que produzem em nós vida. Paulo está dizendo: vocês só podem viver uma vida no Espírito se estiverem inclinados para as coisas do Espírito e não para as coisas da carne. A inclinação para a carne produz morte, morte espiritual, morte física. A inclinação para as coisas da carne só vai gerar isso. Morte, escravidão, pecado, é tudo que contamina o nosso espírito. Então, mas aqueles que se inclinam para as coisas do Espírito, é totalmente o oposto disso que nós estamos falando. Então, a inclinação para a carne produz morte espiritual. Nós precisamos estar constantemente nos inclinando às obras do Espírito. Então, o que seria este inclinar e essas coisas do Espírito? O ato de inclinar-se às coisas da carne seria se deixar dominar pelos impuros que nos levam à escravidão do pecado. Se inclinar para a carne é exatamente isso. É nos deixar levar, é nos deixar sermos escravizados pelo pecado, pelos pensamentos impuros, pelas obras impuras. Então, aonde vai terminar isso? Na nossa morte espiritual, na nossa morte, na nossa separação. Então, isso se aplica ao ímpio que está longe de Deus. Isso se aplica para aqueles que não são cristãos. Por quê? Porque eles estão se inclinando todos os dias para as coisas da carne. E este inclinar-se para a carne irão os levar para a morte espiritual, né? Para o distanciamento completo de Deus e da sua graça e do seu Espírito. Agora, em contraste com isso, os que se inclinam para as coisas do Espírito são aqueles que são guiados pelo Espírito.
São aqueles, lembra lá no começo que nós falamos, são aqueles que o Espírito está neles, está os guiando, mesmo de forma que ele não entenda, mesmo de forma que o forasteiro não entenda, mas ele sabe dentro do seu coração que de fato o Espírito o está guiando naquele momento, o está levando para caminhos retos, para caminho da verdade. Você não consegue explicar essas coisas. Você fala, nossa, eu ia fazer isso, mas eu senti algo que não era para mim fazer. O que é isso? O Espírito Santo na vida do forasteiro, guiando o forasteiro para a glória de Deus, para a vida que glorifica a Deus. Então aqueles que se inclinam pelas coisas do Espírito são guiados pelo Espírito. Portanto, eles vão fazer apenas aquilo que o Espírito os guiar para fazer. Essas coisas do Espírito seria tudo aquilo que glorifica a Cristo, resumidamente. Tudo aquilo que vai trazer glória para Deus, é isso que o Espírito me guiará a fazer. E por isso, sendo que eu quero glorificar a Deus com a minha vida, eu me inclinarei para as coisas do Espírito Santo. Mas eu posso... Como que eu posso decidir isso? Porque muitas vezes, pastor, parece que o pecado ele tem mais poder sobre mim. Eu quero escolher o bem, assim como Paulo, mas muitas vezes eu não consigo escolher o bem. Eu não estou aqui trazendo, irmãos, uma mensagem, uma doutrina de perfeição, ok? Que resumidamente diz que você não pode pecar, que você, se pecar, vai para o inferno, que você está pleno, que você está perfeito, que você não luta contra a carne. Eu não estou dizendo isso. Eu estou falando aqui de algo real, de um poder real que o Espírito de Deus te dá na conversão, na salvação. Antigamente eu, você, todos nós éramos escravos dos nossos desejos, das nossas paixões, dos nossos impulsos. Por quê? Porque era natural o nosso inclinar-se para as coisas da carne. Mas a partir do momento que Cristo me encontra, Cristo se torna tudo para mim, que Ele me dá o outro Consolador, o outro advogado, o Espírito de Deus que está em mim, logo o mais comum e o normal seria o meu inclinar-se para as coisas do Espírito. Mas nem sempre isso vai acontecer. Vez ou outra eu irei ser vencido. Mas eu gosto de uma frase de Spurgeon, eu não sei muitas vezes dizer ela completamente, mas resumidamente Spurgeon diz que a diferença de um bode, de uma ovelha, de um bode? De um porco. A diferença entre um porco e uma ovelha é que a ovelha, quando cai na lama, ela se levanta, né, e se agita e sai. Mas o porco, ele fica se rolando na lama. Ele fica ali, né, amando tudo aquilo. E essa é a diferença. O cristão que está em Cristo, o forasteiro, quando ele escorrega na lama, quando ele possivelmente peca em alguma área da sua vida, esse levantar, sabe, é uma característica que ele foi chamado por Deus para o arrependimento. E uma das obras do Espírito Santo é trazer essa verdade. Mesmo que nós muitas vezes venhamos cair na lama, o Espírito Santo ele nos guia para a verdade. Ele nos guia para o arrependimento. Muitas vezes você fica assustado, você fica envergonhado por ter que voltar para Cristo de novo e orar para Ele, se arrepender de novo. Mas essa é uma obra que o Espírito Santo te capacita a fazer. Ele faz com que você olhe para o amor de Deus. Ele faz com que você dependa de Deus. Ele faz com que você não olhe para si mesmo, para o tamanho do seu pecado, para quem você é. O papel do Espírito Santo é fazer você olhar para Cristo. Ele quer apontar Cristo para você. Ele quer dizer, olha, você sim pode ser este pecador, você pode ter esses monte de defeito, mas você está rumando à cidade celestial. Vai ser uma luta daqui para lá, mas você não está sozinho. Você não está sozinho. Essa é uma obra do Espírito Santo. Quero dar um exemplo prático aqui. Por exemplo, se um pensamento impuro ele vir à sua mente,
né? Porque isso acontece. Um pensamento impuro vem à nossa mente, né? Eu posso me inclinar a ele. Esse é um exemplo de se inclinar para as coisas da carne. Eu posso me inclinar a ele, o que seria alimentar esses pensamentos, né? Trabalhar, flertar com esses pensamentos impuros. Eu posso fazer isso, e fazendo isso eu estou me inclinando para as coisas da carne, o que me levará à escravidão do pecado, ou ao pecado mesmo. Que o problema do pecado é o pecado. A própria palavra no original diz errar o alvo. Isso já me diz que eu estou fazendo cagada. Se eu estou pecando, eu estou errando o alvo. E qual é o alvo? Meu alvo é Cristo. Meu alvo é a cidade celestial. Eu sou um forasteiro, eu estou de passagem. Então, eu fazendo isso, eu me inclino para as coisas da carne. Mas eu posso decidir me inclinar para as coisas do Espírito. Como no momento em que no momento em que um pensamento impuro vir sobre mim, eu posso decidir me inclinar às coisas do Espírito ao invés de me inclinar às sugestões da carne, aos pensamentos impuros. Eu posso fazer algo como orar, ler, pensar na grandeza e no amor do Pai, e assim rejeitar os maus pensamentos. Isso daqui é um exemplo prático do que é se inclinar às coisas da carne e se inclinar às coisas do Espírito. O que o apóstolo está dizendo aqui é isso, resumidamente. Nós não somos mais escravos do pecado. Não somos. Nós andamos no Espírito. E, portanto, se nós andamos no Espírito, nós vivemos nele e ele em nós para a glória de Deus. E se o Espírito vive em nós, logo, eu tenho poder contra o pecado, porque o Espírito me possibilita isso. Porque essa era a ideia de Jesus, que eu não andasse sozinho, que eu não andasse por aí à mercê, que eu não fosse uma ovelha desgarrada sem um pastor. Mas a ideia de Deus, desde a criação, né, é que nós viéssemos andar com Ele. A Bíblia diz que Enoque andou com Deus e ele foi transladado. Tenho certeza que cada um de nós almejamos por esse dia. Mas esse fato, andar com Deus, é um fato que faz toda a diferença nas nossas vidas. Nós precisamos andar no Espírito, porque se nós vivemos uma vida no Espírito, Ele em nós fará diferença. Ele nos conduzirá, né, para a verdade. Nós só precisamos depender mais dele, depender mais da obra dele. Então, meus irmãos, concluindo, nós precisamos do Espírito Santo. A igreja brasileira precisa do Espírito Santo. Jesus, ele não iniciou o seu ministério público sem antes ser cheio do Espírito Santo. Os apóstolos não espalharam a mensagem do Evangelho sem antes serem cheios do Espírito Santo. Lutero, Calvino, Knox não podiam fazer nada sem o poder do Espírito Santo. Então nós precisamos entender que este poder em nós é o que faz a diferença na nossa vida diária. Muita gente diz, por que eu estou sendo vencido pelo pecado muitas vezes? Porque nós não estamos nos inclinando para as coisas do Espírito. Nós não estamos alimentando a nossa vida espiritual. Nós precisamos estar em constante oração, em constante dependência, falando, Senhor, toda vez que alguma coisa ruim vir à sua mente, uma tentação vir à sua mente, algum pecado vir à sua mente, você precisa se inclinar para Ele e dizer, Espírito Santo, eu quero mais o Senhor, eu quero mais de Ti, eu não quero me inclinar para as coisas da carne. Então, como eu estou dizendo, estou dando exemplos aqui até dos reformadores, que eles não fizeram nada sem o poder do Espírito Santo. E o poder do Espírito Santo era quem confirmava a verdade por eles pregada. Wesley, Whitefield, Edwards não poderiam pregar o Evangelho com poder sem estarem em chamas pelo Espírito. Meus irmãos, não há Evangelho sem o poder do Espírito. Não há plantação de igreja sem o Espírito Santo. Não há vida vitoriosa em Deus sem o poder do Espírito Santo. É por isso que muita gente que ama apontar o dedo
apontar os erros dos outros, né, por causa da sua intelectualidade, não tem poder nenhum contra o pecado. Por quê? Porque não tem uma vida no Espírito Santo. Tem a sua cabeça gorda, a sua cabeça inchada, com ideias, com cosmovisão, com tudo, sabe tudo de teologia, mas não tem o coração aquecido pelo poder do Espírito Santo. Quando o pecado bate a porta, sempre cede a ele. Por quê? Porque ainda não encontrou algo mais excelente que o pecado, algo muito mais doce que o pecado, algo muito mais maravilhoso. O pecado nada mais é do que uma falsa promessa de felicidade. E eu gosto de uma frase do pastor John Piper, que ele diz que pecado é tudo aquilo que nós fazemos quando não estamos satisfeitos em Deus. Você consegue compreender isso? Não existe igreja sem o poder do Espírito Santo. Da mesma forma, eu e você precisamos dele para tudo, para vencer o pecado, vencer nós mesmos, pregar o evangelho, dar testemunho da nossa vida cristã, trabalhar e ser temente a Deus em nossa empresa, amar e cuidar das pessoas, viver para a glória de Deus. Tudo, em tudo, para tudo, precisamos daquele que é o outro consolador, daquele que é Deus em sua totalidade, mas está conosco, é Deus dentro do barro. É Deus dentro de nós, trabalhando, moldando o nosso caráter, nos fazendo a imagem de Jesus Cristo. Clamemos ao Espírito Santo, irmãos, clamemos a Deus nessa noite, clamemos hoje para que nós sejamos cheios dele, para que nós sejamos cheios do Espírito Santo. Esse é o meu desejo. Esse é o meu desejo. Será que essa pandemia não tem produzido nada em sua vida? Será que você continua a mesma pessoa, com a mesma inércia espiritual? Será que você não tem sede de Deus? Será que você não tem fome de Deus? Será que você se acostumou a uma vida rasa com Deus? Ele está te convidando hoje, dizendo: venha, beba mais, se aproxime de mim, saiba do que eu posso fazer em você e através de você. Por muito tempo, irmão, irmã, por muito tempo a tradição histórica tem menosprezado e limitado a obra do Espírito para aquilo que somente eles concordam. Muita gente diz: o Espírito não pode fazer isso. E quando eles dizem isso, não estão falando baseados na palavra, está falando: o Espírito não pode fazer isso, porque isso vai contra a minha caixinha teológica, isso vai contra aquilo que eu acredito ser obra de Deus. Meus irmãos, eu quero que o Espírito Santo faça o que ele quiser em mim. Eu pouco me importo com status, eu pouco me importo com reputação e etc. Eu quero ser cheio do Espírito Santo. Eu quero que o mundo veja uma igreja cheia do Espírito Santo. Essa é a minha oração. Eu quero que a missão Graça Abundante seja uma igreja cheia do Espírito Santo. Não importa termos boa teologia, não importa, entrarmos em seminário, não importa nós pregarmos o Evangelho todo domingo se nós não temos o poder do Espírito Santo que confirma essa verdade em nós dia a dia, no nosso viver diário. Então, meus irmãos, eu quero ser cheio do Espírito Santo, que esse seja o seu desejo também. O que o mundo diria, e eu faço essa pergunta para você, o que o mundo diria de uma igreja cheia do Espírito Santo em plena pandemia? Quantas igrejas nós temos que nós entramos nela, parece que o caixão de Jesus está lá, de tão morta que está. Tem uma ortodoxia maravilhosa, é como Éfeso em Apocalipse. Jesus disse: olha, vocês são incríveis, têm uma boa teologia, colocaram para fora aqueles que diziam ser apóstolos e não eram, têm coragem, vocês estão de parabéns, mas só se esqueceram de uma coisa: vocês perderam o seu primeiro amor. Vocês deixaram de me amar. Vocês passaram a amar
a sua inteligência, a sua intelectualidade, a sua performance. Mas você perdeu o primeiro amor. Eu sei, meus irmãos, o que o mundo diria diante de uma igreja cheia do Espírito Santo. Ele diria aquilo que Paulo diz em Corinto: Deus está aqui. Nós não podemos perder essa realidade. Que nós venhamos orar, que nós venhamos agradecer a Deus e que venhamos nos dedicar e nos entregar a Ele completamente, para que Ele venha viver em nós e que possa fazer coisas grandiosas através de nós, para a honra e glória do seu Filho. Amém. Deus abençoe cada um de vocês. Para concordar com tudo que eu estou dizendo, Martin Lloyd Jones. Deus abençoe cada um de vocês. Hoje nós encerramos, ok, a nossa série Forasteiros. Hoje foi o último sermão dessa série Forasteiros, mas na quarta-feira que vem nós iremos iniciar uma série maravilhosa, uma série chamada Plena Alegria. É uma série de sermões expositivos na carta de Paulo aos Filipenses. Nós iremos estudar a carta de Paulo aos Filipenses, versículo por versículo, trechos por trechos, e o Senhor será glorificado. Tenho certeza que você vai ser muito edificado. É uma das cartas mais maravilhosas que nós temos no Novo Testamento. Ali contém verdades que farão você ser edificado, consolado e exortado e ter uma vida correta para a glória de Deus. Ter uma vida que glorifique o Senhor. Amém, meus irmãos? Deus abençoe todos vocês. Se você quiser deixar algum testemunho, Deus falou com você nessa mensagem, se Deus falou com você durante essa série, se você quer contar um testemunho de algo que nós falamos aqui, fez sentido para você, você colocou em prática e foi muito importante, você pode dividir conosco para edificar a nossa fé, para nós nos alegrarmos juntos. Você pode deixar também o pedido de oração. Nós vamos orar por cada um de vocês, vamos orar por vocês, por suas famílias, ok? Então é isso, meus irmãos. Vou pegar aqui o celular com a minha esposa para eu ver o comentário aqui dos irmãos. Nós temos muitos comentários aqui. Rosa, minha mãe, boa noite. Mames, Gui, Deus abençoe, Gui. Paula, áudio e imagem ok, Deus abençoe, irmã Paula. Gilson, boa noite, a paz. A Thaís, boa noite, Thaís. Juliana, Luiz, Deus abençoe vocês. Buguelos, velho. Luiz, Deus abençoe, meu irmão. Gerson, tamo junto, meu querido. Amém, que presente a Thaís colocou, amém, Deus abençoe. Gilson, amigo fiel, Gui colocou, amém. Amém, glória a Deus, Deus abençoe. Irmã Joana, Deus abençoe, irmã. Badu, boa noite, meu irmão, tamo junto. Quem mais aqui? Deixa eu ver. Carla Priscila, amém, eu creio, viveu uma vida cheia do Espírito Santo. Precisamos dele a cada passo, não podemos fazer nada. É verdade, irmã, é verdade, não podemos fazer nada sem ele. Luiz colocou verdade, reverendo, amém. A Jéssica, amém, está assistindo. Luiz, Léo, Deus abençoe você, Léo. Deixa eu ver mais. O Gui colocou, que palavra edificante. Muitos pastores falam palavras bonitas, mas não passa essa clareza que o pastor passou nessa ministração, que possamos nos encher do Espírito Santo. Glória a Deus. Amém, Gui. Essa é a minha oração também, que nós possamos ser cheios do Espírito Santo, né? Eu gosto de uma frase que Lutero, ele diz que nós, pregadores da palavra, não podemos ficar nos passando de gringos, nos passando de pessoas super intelectuais para pessoas que são lavadoras de roupa, né? Então o Evangelho, ele precisa ser entendido, ele precisa ser compreendido para que ele venha trazer uma transformação. E eu me preocupo com isso. Luiz colocou verdade, irmão, né?
O Gerson colocou glória a Deus, bênção demais. A Joana colocou palavra maravilhosa, Deus abençoe sempre. Amém, gente. Deus abençoe vocês. Aos irmãos da Graça Abundante, eu quero dizer para vocês que nós, provavelmente na sexta ou no sábado, nós vamos ter uma reunião juntos, só igreja, ok? Online, vai ser pelo aplicativo do Meet. Então, aguardem aí mais orientações no privado, no grupo da igreja. Amém? Perdão. E nós estaremos juntos para a glória do Senhor, bater um papo, orarmos juntos, trazermos uma palavra para engrandecer o nosso Deus. Amém? E a gente vai trazer algumas informações sobre a respeito da igreja também, como nós vamos proceder, né, daqui a alguns dias, né? A gente está vendo sobre uma possível volta flexibilizada, mas nós não iremos voltar agora. Então a gente vai trazer algumas coisas algumas informações que é importante, tá, para a nossa igreja. Deus abençoe vocês que acompanharam até aqui. Se você quiser, essa mensagem vai ficar salva, você pode compartilhar ela com seus amigos, tá? Se você quiser receber os nossos conteúdos, você pode deixar o seu número aí, tá bom? Você pode chamar a gente no privado, na página da igreja, ou se a Ju quiser, ela pode colocar o número aí, e você pode mandar mensagem para o número, ou mandar mensagem para a gente, que nós iremos incluir você na nossa lista, onde você irá receber os nossos conteúdos, tá bom? Deus abençoe todos vocês. Vamos orar ao Senhor e agradecer. Pai, obrigado pelo teu Espírito, Espírito Santo de Deus. Venha nos encher, Senhor. Venha mudar a nossa vida. Espírito Santo, tira as nossas mãos do controle que achamos que temos da nossa vida. Espírito Santo, remove toda angústia, toda tristeza, toda ansiedade, todos os pensamentos contrários na vida do meu irmão, na nossa vida. Nós dependemos de Ti. Precisamos de Ti. E queremos Te pedir que o Senhor nos encha com poder, Senhor. E queremos o Teu poder, Senhor, não para ostentar poder, porque sabemos que o Senhor, quando municia uma igreja, dá poder a uma igreja, derrama poder sobre uma pessoa, esse poder não é para ser ostentado, mas esse poder é para servir. Esse poder é para pregar. Esse poder é para amar. Nos encha desse poder. Nos encha, Senhor, dessa capacitação, aquilo que nós chamamos da unção. Nos capacita para fazermos a sua vontade, para cumprir com o nosso chamado. Eu oro, Senhor, por cada um daqueles que estão assistindo agora. Eu oro para que eles sejam cheios do Espírito Santo. Eu oro, Pai, para que eles recebam dons do Espírito Santo. Eu oro, Pai, para que eles tenham mais sede e mais fome do Teu Espírito. Eu oro, Pai, assim como Paulo disse ali, para que eles venham buscar com ousadia, que eles venham buscar com paixão, com interesse, os dons espirituais, com zelo. Eu oro, Pai, por uma igreja mais viva. Eu oro por uma igreja mais santa. Se nós estivermos cheios do Espírito Santo, a verdade é, Senhor, que nós viveremos uma vida para a sua glória. E todos aqueles que estão ao nosso redor serão tocados de alguma forma. Que o Senhor use as nossas vidas. Que o Senhor abençoe as nossas vidas. Nos encha, Senhor, com Teu Espírito, para que venhamos amá-lo mais, buscá-lo mais, depender mais de Ti. Nós nos entregamos. Espírito Santo, quando não sabermos como orar, ora por nós. Quando não sabemos como nos dirigir ao Pai, nos ajuda. Intercede por nós com gemidos inexprimíveis.
Cura toda enfermidade, Senhor, do nosso corpo, da nossa mente. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Toca o sangue do meu irmão. Toca, Senhor. Toca as veias dos meus irmãos. Toda dor, Pai, caia por terra agora em nome de Jesus. Que haja cura sobre o corpo deste irmão, dessa irmã. Que haja cura na casa dele, Senhor, na família dele, dela. Para a glória do Senhor. Faz com que venhamos viver uma vida emocionante. Faz com que venhamos viver uma vida para a glória do Teu Filho, Jesus. Amém. Nós pedimos e agradecemos. Amém. Deus abençoe cada um de vocês. Meus irmãos, estamos juntos. Badu, Deus abençoe você. Deus abençoe a todos. Meus irmãos, beijo no coração. Tamo junto. Tchau, tchau.